Pessoal, bom dia. Eu vou demonstrar para você nesse vídeo como o Bolsonaro pretende se safar de Moro e o que ele pretende entregar para poder sobreviver. Mas eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo, e vocês precisam acompanhar o raciocínio com começo, meio e fim, eu vou demonstrar que o Bolsonaro tem um plano muito similar ao do PT, um plano hegemonista que garanta a sobrevivência dele repetindo métodos essencialmente petistas, tá? Assiste o vídeo para você poder telegrafar, para você entender, antes deles fazerem as ações deles, tudo o que eles querem. E provavelmente você possa combater esse projeto nefasto, tá legal? Acompanha aí. Pessoal, se você quiser lutar conosco para impedir esse projeto de ser levado à frente, dele dar certo, participe com os grupos de WhatsApp que nós estamos. É participe.mbl.org.br, tá? E se você quiser nos ajudar financeiramente, se não tem tempo de participar do grupo, a ajuda que a gente precisa é www.mbl.org.br/contribua. Vai lá, seja um doador regular, mensal, isso ajuda demais a manter o MBL de pé, ainda mais nesse período de crise. Pois bem, meus amigos, vamos lá. O Bolsonaro, ele não tem muitos caminhos para ele poder se construir. O projeto inicial do Bolsonaro, quando ele imaginava que ele ia tocar o governo dele, ele não tinha um planejamento. Por exemplo, quando o Temer entrou, ele tinha um planejamento. Olha, eu vou entrar aqui, vou fazer a ponte pro futuro. O Temer tinha um horizonte de reformas, aí ele assinou. Vou lotear aqui todos os meus ministérios, vai ter cargo para todo mundo, vou ter maioria na Câmara, no Senado vou passar um monte de coisa, a economia melhora e eu talvez faça o próximo presidente. Esse era o plano do Michel Temer. Legal, deu todas as merdas que deu, passou algumas coisas, andou. Havia um planejamento. O Bolsonaro entrou lá sem planejamento. A única coisa que a gente sabia no começo é o Guedes vai tentar passar uma agenda de reformas. Ao mesmo tempo que o Bolsonaro prometia não se aliar com o Centrão, não fazer nenhum tipo de composição. O que o Bolsonaro falava, e a gente achou até que ele ia esquecer um pouco depois das eleições, era esse discurso, vou enfrentar a todos, o sistema, o establishment. E quando ele entrou, de fato, as redes sociais dele e a turma olavista, essa turma que estava ao redor do governo, veio com esse discurso de enfrentar todo mundo e peitar e tal, só que eles esqueceram um detalhe, que é o detalhe que basicamente matou todas essas iniciativas. Flávio Bolsonaro, escândalo Queiroz, corrupção, e aí todo mundo sabe a história, não preciso repetir muito, ele teve que entregar o governo dele para o Dias Toffoli, abriu as pernas para todo mundo para salvar o filho dele, o Flávio, colocou o Aras lá e fez o primeiro dos acordões para ter sua sobrevivência. Ele matou aquele discurso meio revolucionário, ao menos com prática, ficou só no discurso e ficou com os doidinhos andando por aí, e ele começou a ter que se entregar para o que ele chama de sistema, e a gente sabe todas as coisas que ele fez, acabou com o COAF, juiz de garantias e tal. Na prática, ele se tornou um refém do STF, em especial um refém do Dias Toffoli, a ponto de ter colocado o Aras lá, que é um cara próximo ao Dias Toffoli, e de ter colocado também o André Mendonça na AGU, hoje ele é ministro da Justiça, um homem do Dias Toffoli. Pois bem, nesse momento onde a crise vai se agravando, e onde Bolsonaro ele perdeu já o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, que se transformou agora no seu principal adversário, ele vai ter que lutar, obviamente, pela própria sobrevivência. Eu já falei anteriormente, existe uma timeline de tretas que vão consumindo o governo Bolsonaro. É tanta briga e é tanto escândalo que eles vão derretendo ele. Então você tem o caso Flávio, você tem o caso Carlos, você tem o COAF, você tem milícias, você tem agora o Covid-19, onde o Bolsonaro se comportou como um genocida, você tem a briga com o Moro, você tem agora o Bolsonaro com o Centrão. Quando você vai somando todas essas coisas, e você vai lembrando que elas vão só piorando com o tempo, daqui pra frente só vai piorar a vida do presidente. Então ele não tem vida fácil pra frente. A vida dele tá um inferno e com razão. Cometeu muitos erros, cometeu crimes aí, tá? E ele tá pagando o preço de ter sido um deputado ruim, de ter tido uma família corrupta e de ter chegado ao poder enganando seus eleitores. Agora, porém, a merda, vamos dizer assim, já está feita e ele tem que tentar resolver. A primeira coisa que ele precisa impedir é o pedido de impeachment vindo do Sérgio Moro, ou ao menos a denúncia que tem pela frente aí para sair do Aras. Ele propôs pro Aras, que é PGR, que é um cara do Toffoli, ele propôs, Aras, por favor, eu vou te colocar no Supremo, você não me denuncia. Mas como nós vimos agora, saindo as imagens daquela reunião que todo mundo está comentando, o Aras não vai poder fazer isso. Ou se fizer, todo mundo vai ver que ele está prevaricando, que ele está agindo, vamos dizer assim, comprado pelo presidente da República. Vai ser uma coisa absolutamente escandalosa, e aí eu duvido que o Senado, que é quem faz a sabatina, aceite que a Aras seja nomeada ao Supremo com uma infâmia dessas. Então vai ser uma situação muito complicada. O Bolsonaro vai ter que encarar este problema, e ele já está encarando. Enquanto ele tenta salvar a pele com o Aras, ele já pensou, pô, isso de qualquer forma vai para a Câmara. Seja um pedido de impeachment, seja uma denúncia. Isso primeiro vai para a Câmara dos Deputados. E precisa passar com 342 votos.
Então o que, que o Bolsonaro tem que fazer? Eu tenho que ter pelo menos meus 180 votos aí para segurar minha onda. E por isso que ele já de uns tempos para cá vem comprando o Centrão. E é uma coisa assim, não é uma baita de uma compra, não é um acordo. O Temer, quando trouxe o Centrão, eu sempre uso o exemplo dele, ele pegou o Centrão e falou, você vai governar comigo, você vai mamar aí, você vai ter todas as suas benesses e morais também para passar esse conjunto XYZ de reformas, tá? Era isso que ele combinou. O Bolsonaro não, o Bolsonaro é um péssimo negociador. Ele tá falando assim pro Centrão, especialmente pro Arthur Lira, que é o nome dele pra presidência da Câmara. Arthur, ferro Maia e só não deixa andar o impeachment, beleza? Segura minha onda lá, você é bom articulador. O Arthur Lira já foi líder do Bolsonaro, tá? Então, toca você, o Roberto Jefferson, chama o Valdemar, que vocês foram meus amigos na Câmara, né? Basicamente a banda podre da Câmara dos Deputados. E aí vocês seguram minha onda lá. Enquanto isso, negocia cargo dentro do meu governo como que vocês quiserem. Só me resolve o meu problema. Só me segura aqui esse processo de impeachment, só me segura essa denúncia, que aí eu respiro tranquilo e a gente toca a nossa vida. Enquanto isso, tem todo o meu apoio para você ser o presidente da Câmara. Então, o projeto todo de sobrevivência do Bolsonaro passa em entregar o governo dele para os caras mais corruptos que tem, e esses caras lotearem cargos estratégicos para comprarem deputados, número suficiente para eleger o próximo presidente da Câmara, provavelmente Arthur Lira, e salvar Bolsonaro da denúncia ou do impeachment. E aí entra a questão, e se ele sobrevive? Se ele consegue sobreviver a esse processo, ele consegue fazer o próximo presidente da Câmara, aí temos um problema. Temos um problema que nós temos aí um governo zumbi, a partir de 2021. E o que seria um governo zumbi? É um governo que gastou todos os seus cartuchos para sobreviver, ficou devendo até as calças pro Centrão, e o Centrão é aquele bicho malandro, ele percebe, puta, isso aqui tá fraco, agora meu preço é o dobro, meu preço é o triplo. E o Centrão tá fazendo isso. O Centrão vai ver o Bolsonaro sangrar, que quanto mais o governo sangra, melhor ele rouba o governo. É assim que esses caras operam, classicamente fizeram isso, inclusive, com a Dilma Rousseff. E aí eles partem para 2022 com o governo, 2021 com um governo que não tem mais força para nada, que não vai passar reforma nenhuma, nem quer passar reforma. É um governo que só vai se arrastar e o Bolsonaro vai torcer para poder sobreviver. E torcer como? Eis a questão aqui. Ele quer fazer aquele plano para o Brasil com os militares, com muito investimento público, que na cabeça dele e dos militares vai gerar emprego, vai fazer o Brasil recuperar. Se isso vai andar ou não, é outra história. Eu não acredito que anda. O que me interessa aqui, novamente, é o projeto de sobrevivência dele. Ele vai ter nesse ínterim, daqui até 22, primeiro, com este ano, substituindo o Celso de Mello, 2 ministros do Supremo. O que, junto com o Toffoli, que joga um pouco junto com o Gilmar ali, ele já forma 3 nomes dentro lá do STF que passam a protegê-lo. E aí ele protegido, novamente, montando o partido dele, o Aliança pelo Brasil, ele parte desesperadamente para uma reeleição. Então este é o plano de Jair Bolsonaro. Ele quer partir para uma reeleição, sobrevivendo ao impeachment agora, e nomear desesperadamente ministros do Supremo para alinhados com o Toffoli, e assim, não se enganem, ele está alinhado com o Toffoli hoje, ele construir uma hegemonia dele nomeando o ministro do Supremo, tal qual o Partido dos Trabalhadores fez no seu pior período. Mas você vai me falar o seguinte, calma Renan, mas colocar um ministro do Supremo alinhado é o normal, é o padrão? Mais ou menos, cara pálida. Quando você põe um cara desqualificado para ocupar uma posição no STF, o Toffoli, por exemplo, qual foi o papel do Toffoli? Ele foi advogado do PT e por muito tempo dentro do Supremo. Quando você põe um cara qualificado, que tem um legado, você pode até não gostar do legado dele, como por exemplo o Barroso, que foi nomeado pelo PT, o Barroso não ficou servindo o PT lá. O que o Bolsonaro quer é colocar pessoas que o sirvam, por isso que ele falou em colocar o André Mendonça para servi-lo, por isso que ele fala agora no Aras para servi-lo, que é pessoas com pedigree baixo, mas suficientemente leais para servir aos seus intentos. Porque o problema do Bolsonaro ser reeleito é que ele não conseguindo dar seu golpe de Estado, seu plano da revolução, que ele não vai dar, não vai ser aqueles louquinhos lá em Brasília que ele vai dar golpe de Estado, ele vai tentar ter um projeto hegemônico, se reelegendo em 2022, e aí ele conseguiria nomear mais 2 ministros do Supremo, temeria a maior parte da corte, estaria, como nós estamos vendo agora, comprando o parlamento, e aí estaríamos tendo os mesmíssimos problemas que nós vimos no período do PT. O que a gente está vendo com o Bolsonaro agora, novamente, vendo nomes sujos para colocar no STF, nomes baseados em troca de favores, como é o que ele está fazendo com o Aras, e comprando o parlamento com o Centrão via todo tipo de negociação barata, é a repetição do pior período do PT. Literalmente a repetição. Então, Bolsonaro, para escapar desta treta agora, ele vai com uma metamorfose,
tá igual uma lagarta que vira uma borboleta, Jair Bolsonaro vira um petista. Ou seja, o bolsopetismo, o bolsolula está eclodindo, está surgindo debaixo dos olhos de todo mundo. E aí cabe todos nós, sociedade civil, decidir. Ok, eu quero ter um Lula de direita porque ele usa uma roupa verde e amarela, porque ele gosta de bater continência, pra mim é aceitável, ou não. Tá? Eu não tenho bandido de estimação, eu não tenho político de estimação, e eu vou cobrar o Bolsonaro tal qual eu cobrei o PT. Esse é o desafio que está dado para vocês, essa é a estratégia que está dada pelo Bolsonaro, e nós como sociedade temos que fazer uma escolha. Eu já fiz a minha, eu espero que você faça a sua. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.